E aí, gatinhas e gatões, eu sou o Libélula e eu tenho meu próprio Ragnarok, e tá no primeiro link da descrição. E é claro, também se juntem ao nosso Discord. Um brilho deslumbrante e ameaçador. É assim que começa o capítulo 3 do Apocalipse dos Deuses, o Deus Incontrolável. E aquele brilho que parecia um sol no final do último capítulo se revelou ser uma espécie de pássaro metálico. E a Bastet fala pra nós o que é isso. Ela diz que esse é o tesouro sagrado do Sr. Ra. E ela acha lindo, magnífico que ele vai usar isso logo agora. Um raio de luz cai por cima do Ra, que cega todos na arena, incluindo o Khulain, né? E ele acha que é algum tipo de distração e avança contra a luz, sem enxergar nada. Porém, enquanto ele avançava, o Ra simplesmente apareceu do lado dele, dizendo que cometeu um pequeno erro. E ele aparece vestindo uma armadura. Ele diz que cometeu um erro, porque nesse apocalipse, o que deve ser feito e mostrado é uma completa e total demonstração de violência. E ele fala isso aplicando um soco poderosíssimo no Khulain. Ou seja, o Ra percebeu que não dá pra pegar leve. Não importa o oponente, ele tem que ir com tudo. E é o que ele tá fazendo. Ele ativou o seu tesouro sagrado, a sua arma divina, Horus. A fusão de Ra e Horus, o deus da luz solar. Essa é a forma Horaket, ou a forma Horus. Os deuses buchas da plateia não estão mais conseguindo acompanhar a luta. O Sun Wukong diz que é uma velocidade e poder impressionantes. Obviamente aquela não é uma armadura comum. Porém o Khulain, todo queimado, arregaçado de joelho, sorri, um sorriso sangrento, dizendo: eu tenho chance. Porém o pensamento dele é ingênuo. Ele pensou o seguinte: já que ele parou de usar aquela técnica de calor insuportável, a partir de agora ele deduz que vai ser uma competição de puro poder e velocidade. Porém, ele não poderia estar mais enganado. Ele avança contra o Ra, que diz: parece que você não entendeu. E um brilho começa a surgir do peitoral da armadura e uma rajada de calor é lançada sobre o Khulain, mais uma vez queimando e fritando ele. O Ra complementa dizendo que ele não é mais o mesmo de quando entrou na arena. E sim, esse agora foi um campo proeminente. E a Bastet explica que o tesouro sagrado Horus não é somente uma armadura. O campo proeminente emite ondas de calor em 360 graus a partir do corpo do Ra. Porém, essa armadura condensa toda essa energia dentro do corpo dele e lhe dá uma nova direção, que pode ser emitido de forma localizada. Ou seja, o campo proeminente que antes era um ataque em área, agora pode ser usado como ataque focado, como um Kamehameha, por exemplo, ou em golpes, que é o que ele faz agora com uma joelhada fortíssima. Ele arremessa o moleque lá pra cima e acompanha ele chegando por trás. E nisso a Bastet continua explicando. Que a armadura Horus é basicamente um dispositivo projetado para aumentar totalmente o poder divino do Ra, em termos de ataque, defesa e mobilidade. É um amplificador. E essa armadura foi o que o Ra usou para tentar destruir a humanidade. Lembram que no capítulo 1 foi dito que uma vez ele tentou destruir a humanidade por vontade própria, sem pedir autorização do conselho e nem nada do tipo? Pois é, ele usou essa armadura para fazer isso. E ele queimou inúmeros soldados do céu que tentaram impedir ele. E também é por causa dessa armadura que grande parte do Egito é um deserto. É por isso que ele, como um deus exterior, é chamado de incontrolável, porque ele faz o que ele quer quando ele quer. Ele arregaça o Khulain por completo. O moleque tá de perna bamba, de pé, mas não soltou o tronco ainda, tá segurando aquele pau ali na mão dele. O cu ainda tá com o pau na mão. E mais uma vez, em alta velocidade, ele tenta pegar o Ra por trás. Porém, cara, a plateia já havia entendido. A luta acabou. O Ra libera um campo proeminente focado das costas e queima o Khulain. Todos já haviam declarado a vitória do Ra. Todos começam a gritar pro Ra matar ele logo, que ele já fez o nome dele, vamos logo pra próxima luta. A plateia clama por sangue, por morte, eles querem ver o Khulain sendo morto. E o Ra pega o moleque pelo cabelo, ergue ele e segura o seu punho, canalizando a energia do campo proeminente, reunindo
uma grande quantidade de calor e segurando o corpo quase carbonizado do Kulain, diz que vai dar uma última lição para ele. Isso é um verdadeiro ataque divino. E um poderoso soco é desferido, jogando ele lá para cima. Shiva diz que já era, acabou a luta. E o Ra, agora com sua mobilidade amplificada, voa até atrás do moleque usando seu movimento Asas de Luz, movimento brilhante. E lá atrás, ele dá uma joelhada nas costas dele, jogando ele mais pra cima, e o Ra continua acompanhando. Ele sobe e junta as duas mãos e desfere um soco que joga ele pra baixo de novo, porém ele continua acompanhando, e antes do moleque tocar o chão, ele acerta ele de novo e faz de novo e de novo e de novo. Esse é o Sol da Meia-Noite. Ele tá jogando pinball com o corpo do Kulain. É um ataque realmente impressionante. É um ataque elegante, poderoso, puro e eficaz. Isso é um ataque divino nos olhos do deus Ra. Agora nós vemos Nesra, o deus criado pelos deuses, achando o Ra bastante forte. Nós vemos Indra, o deus do trovão, falando que pelo visto ele tem habilidade o suficiente para sustentar toda aquela arrogância. E o Zeus diz que é a primeira vez que ele vê essa forma Horaket pessoalmente, e ele fica animado. Ele ativa a sua forma musculosa e diz que o subestimou, e fala para ele vencer essa luta logo. E o Ra fica ofendido, e ele pega o braço e a cabeça do Kulain e joga com tudo contra o chão da arena, finalizando dizendo que um dia ele vai fazer isso com Zeus. A arena inteira é quebrada e o Kulain é enterrado nela, e o Ra tá lá em cima voando e perguntando se você aprendeu a lição. A plateia grita ha, 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 e ele tá lá em cima saboreando tudo isso, dizendo que isso é um deus. Mas o moleque, cara, o moleque é muito casca grossa. Ele tá enterrado no chão, levantando o braço e falando: cala a boca, Deus isso, Deus aquilo, toda hora esse papinho, cara, tu fala demais. Só que ele tá todo quebrado. Porém, Morgan aparece, e ela também é celta, ou seja, talvez ela conhece um pouco mais sobre o Kulain, e realmente ela conhece. Ela diz que você ainda é o mesmo daquela vez, e ela é apresentada como deusa inacreditável, e o narrador diz que somente ela, somente a Morgan, a deusa da guerra, sabia que a luta ainda não estava acabada. E, para a surpresa de todos, aquele tronco que tinha umas raízes na ponta se mexe e parece que viram pernas e vai caminhando até o Kulain e ajuda ele a se levantar, a se erguer. E o capítulo acaba com a seguinte nota: o poder adormecido do semideus Kulain desperta. A luta ainda não acabou e o Kulain ainda não mostrou tudo do que ele é capaz. Continua no próximo capítulo, o capítulo 4, chamado de Gaebolg.